Sejam muito bem-vindos ao Quanto Você Quer Que Dê podcast. Lembrando que Quanto Você Quer Que Dê não se trata de maquiar os números, e sim de planejar decisões e resultados para o seu negócio. Hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante, mas que causa certa aflição, certo medo nas pessoas, que é o imposto de renda da pessoa física. Para conversar com a gente sobre esse assunto e desmistificar um pouco esse tema, vamos conversar com o fundador da Barcelos Company, Jorge Guilherme Barcelos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, vamos bater um papo aqui hoje com a galera. Espero que a gente consiga aí tirar um pouco da aflição de vocês. Espero levar mais uma vez nesse episódio 2 um conteúdo de valor e que vocês possam aprender bastante com esse episódio e entender detalhe a detalhe desse tema tão importante e que, de fato, como foi apresentado aqui, causa tanto medo para a galera. Beleza? Então, para a gente começar, vamos falar assim o básico. O que é um imposto de renda? Então, imposto de renda é um tributo federal que é cobrado sobre a renda das pessoas, dos contribuintes, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, tá? Então, e cobrado de forma progressiva. Como que isso funciona? Funciona através do cálculo base, utilizando uma tabela que o governo atualiza de tempos em tempos, apesar de mais para frente nós vamos falar sobre um congelamento dessa tabela durante um período, mas que é comum que essa tabela venha sendo atualizada de tempos em tempos para que acompanhe também a inflação e não fiquem correndo aí os contribuintes em tributos desnecessariamente. Então, basicamente, é uma fatia cobrada pelo governo federal sobre os rendimentos dos contribuintes, dos profissionais. Eu sei que, assim, muita gente tem aquele receio de que declarar imposto de renda é só pagar imposto. Então, qual é essa diferença entre declarar e pagar um imposto? Então, são duas distinções, tá? A declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória, ou seja, é algo que você precisa fazer, o contribuinte precisa realizar para informar ao governo federal todas as suas, todos os seus rendimentos, todas as suas fontes de renda, de onde recebeu, como recebeu, o que recebeu e também informar suas aquisições patrimoniais, como bens, imóveis, veículos, dentre outros. Também para que você consiga informar os custos que você teve com despesas que deveriam ser concedidas pelo governo, que estão previstas na Constituição. Então, o que acontece? Você pega essa obrigação acessória, informa todos os seus rendimentos, todos os seus gastos com saúde, educação, dentre outros, apresenta o seu quadro familiar e também informa as suas aquisições patrimoniais, informa os seus pagamentos, informa as suas dívidas. Então, é uma obrigação acessória, ou seja, onde você precisa comunicar essas informações ao fisco. Já o imposto de renda é a obrigação principal, ou seja, é aquilo que você deve recolher, é aquilo que você deve pagar. E qual a importância de você executar as duas coisas em conjunto? Porque o que acontece? Não é só sobre pagar, é sobre você pagar corretamente. A gente tem aqui esse episódio, a gente tem esse podcast justamente para enviar às pessoas o conhecimento de pagar apenas aquilo que de fato elas devem. E você enviar uma declaração correta, você enviar uma declaração feita por um profissional capacitado, isso leva você a pagar apenas aquilo que você de fato deve, tá? Então, às vezes você passa o ano inteiro sendo descontado ali no seu salário, no seu contra-cheque já, que é o imposto de renda retido na fonte, e aí você acredita que você não precisa declarar o imposto. Posteriormente, se você fizesse essa declaração, enviasse todas as informações que eu citei aqui anteriormente, dentro dessa obrigação acessória que é a DIRPF, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, você provavelmente pagaria bem menos, ou seja, você conseguiria uma restituição, que é algo que nós vamos falar um pouco mais para frente. Ah, sim. E assim, existe um conceito que é a lógica da progressividade.
sim. Como que ela funciona? Porque é um termo que muita gente tem dúvida, não entende muito bem. Explica pra gente um pouquinho como que funciona. Então, a lógica da progressividade é algo bastante simples. É que, na teoria, quem ganha mais paga mais impostos, tá? Então, entende-se que as pessoas que ganham mais, elas têm a obrigatoriedade, pela lógica da progressividade, de recolher mais tributos. Nem sempre isso funciona na prática, mas esse é o conceito principal, tá? Com a lógica da progressividade. Então, se você ganha mais do que eu, você recolhe mais tributos do que eu. E vice-versa, tá? E assim sucessivamente. E quem está obrigado a declarar o imposto de renda? Então, a obrigatoriedade do imposto de renda, ela parte de algumas nuances ali de você entender o tipo de rendimento que você vai receber. Porque o que acontece? A distribuição de rendimentos, ela é realizada através de rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos acumulados. Então, assim, dentro disso, a gente entende ali o seguinte, que lembra a tabela que eu citei para você anteriormente? A tabela do imposto de renda, ela leva algumas faixas até mesmo para que nós possamos praticar a lógica da progressividade. Então, se você está ali, a primeira faixa, a primeira linha dessa tabela é a isenção. E o que acontece? Esse é um tema sensível que, nos últimos anos, após o congelamento da tabela por 8 anos, que de 2015 até abril de 2023 nós ficamos com a tabela do imposto de renda congelada, começaram a ser ajustadas as tabelas do imposto de renda em períodos já no decorrer do ano, tá? E aí como é que funciona? No ano passado, você era obrigado a pagar imposto mensal se você recebesse acima de R$ 2.259,20. Então, a pessoa que recebeu acima de R$ 2.259,20 até abril de 2025, ela estava obrigada, ou seja, ela tinha o imposto de renda retido na fonte. Em maio, essa tabela mudou. A faixa de isenção foi para um teto de 2.428. Tá, mas é ali mensalmente isso. Então, o que acontece? O valor mensal é feito para recolhimento imediato desse tributo, tá? Mas a faixa de isenção principal do imposto de renda, ela tá em 31.680 hoje anual. E aí lembra que eu falei, você me trouxe a pergunta, me trouxe o questionamento da diferença entre você declarar e você pagar o imposto. Quando você faz uma conta rápida, se você pega essas duas tabelas e pega o teto anual, o que você recebe durante o ano todo acaba não atingindo o teto principal anual. Então, o que acontece? É importante você declarar para você identificar se você possui ali um imposto a restituir, beleza? E aí o que acontece? Mas também tem muito daquilo, na importância de declarar, trazendo novamente, até retrocedendo um pouco no assunto, tem muito também da questão daquela pessoa que recebe um reajuste salarial, né? Durante um período do ano, ele recebia X de salário e no decorrer do ano ele recebeu uma promoção, foi promovido a gerente, a supervisor e aumentou ali o seu rendimento, o seu salário mensal. E aí o que acontece? É importante que essa pessoa efetue ali a declaração para que ela possa, de fato, restituir aquele período. Por quê? Porque não atingiu o limite, o teto anual de isenção. Beleza? Então, estão obrigadas as pessoas que recebem a partir de R$ 31.680 anuais, tá? Isso nos rendimentos tributáveis. Tá certo. E como que funciona para os autônomos, os freelancers, MEIs? Como que funciona essa declaração para eles? Eles precisam declarar? Não precisam? É importante? Sim, olha, os profissionais liberais e os autônomos, eles vão entrar no mesmo quadro dos profissionais formais, tá? Ou seja, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica ou pessoa física, no caso de profissionais liberais, eles vão entrar nesse mesmo teto de obrigatoriedade. Já o MEI, ele tem um cálculo diferenciado onde
é realizado ali a análise a apuração do lucro do MEI, e existe ali uma presunção de lucro de acordo com a atividade. Então você tem ali uma presunção, por exemplo, no setor de serviços de 32% de presunção de lucro. Então ele vai analisar se ele atingiu esse teto de 31.680 caso com essa apuração. Então ele tem lá o faturamento anual dele, ele faz a presunção de lucro dele, e apenas o lucro é tributado na pessoa física, beleza? Se tiver levantamento de livro diário, é possível também que o MEI faça abatimentos sem a presunção. Caso não haja o livro diário, o cálculo vai ser através da presunção do lucro. Entendi. E quem tem seus rendimentos vindos de aluguéis, investimentos, como que funciona essa declaração para essas pessoas? Olha, os aluguéis, e aí também vou voltar um pouco nos profissionais liberais, que eu falei dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, né? E quem recebe principalmente aluguéis, para quem recebe outros rendimentos a partir de investimento também, mas trazendo bastante para quem recebe rendimento de pessoa física, e que muitas das vezes é o caso dos aluguéis, é importante a gente falar também sobre o Carnê-Leão. Que o que acontece? No natural, os profissionais que recebem de pessoa jurídica, muitas das vezes eles vão pagar o imposto apenas após a declaração de imposto de renda. Então ele apura ali, se der imposto a pagar, ele recolhe os DARFs lá, que ele pode parcelar em até 8 vezes o valor total dos impostos. Já no caso dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, como aluguéis, como prestação de serviço de profissional liberal para pessoa física, esses rendimentos eles devem ser informados através do Carnê-Leão e recolhido o imposto no mês subsequente daquela prestação de serviço, tá? Então, todos os meses eu prestei aqui serviço, tive 10 clientes pagando R$1.000 a mim, beleza? O que eu tenho que fazer? No mês seguinte eu tenho que apurar o Carnê-Leão e emitir o DARF e pagar mensalmente. Ah, e como é que funciona? Aí entra naquela esfera que eu falei lá atrás sobre você declarar e sobre você pagar. A tabela mensal é justamente para você executar recolhimento. Se você tiver recebido de pessoas físicas menos do que o teto de isenção, você não vai recolher imposto nenhum. Mas no exemplo que eu trouxe aqui, seria R$10.000 de rendimento, teria que fazer esse recolhimento. E na declaração de imposto de renda, o que vai acontecer? Você vai informar os seus gastos, você vai informar as suas despesas, com despesas de construção, despesas médicas, você vai informar os seus dependentes lá dentro do seu quadro familiar, e aí você vai calcular de fato o imposto que você deveria ter pago. E aí, se você tiver pago a maior durante todo o ano, funciona da mesma maneira que o imposto retido na fonte. Você vai poder o quê? Restituir tudo aquilo que você pagou a maior. Entendi. Referente à posse de bens e direitos, como que funciona essa declaração? O que acontece? Você tem o fato gerador. Eu adquiri um bem e eu preciso informar isso na minha declaração de imposto de renda. Por quê? Porque é aí que tem um ponto sensível relacionado ao imposto de renda da pessoa física. Por quê? Às vezes, a ideia do fisco é, com essas informações, entender se aquilo que você adquire de patrimônio condiz com a sua renda de fato. Entendeu? Então, muitas das vezes, as pessoas deixam de informar rendimentos. Então, eu tenho um trabalho formal e é a única coisa que eu informo. Mas aí, nos bens, eu vou lá e coloco que eu tenho uma casa, que eu tenho 2 veículos. E aí, o que acontece? Existe uma coisa dentro da declaração, uma análise dentro da declaração de imposto de renda, chamada evolução patrimonial. E essa evolução patrimonial vai ser calculada e tem que analisar se aquilo está dentro dos seus rendimentos, ainda que esses bens sejam adquiridos através de financiamento. Então, por exemplo, eu recebo lá um salário de R$10.000, por exemplo. E aí, todos os meses, eu tenho os gastos do lar, os gastos de casa. E aí, eu comprei um veículo e comprei uma casa. E aí, eu pago lá R$2.500 de mensalidade do veículo e pago lá, não sei, R$1.500 de mensalidade dessa casa. Beleza? O que vai acontecer? Vão ser somados todos os meus rendimentos durante o ano
e vão ser somados também todos os meus pagamentos para a aquisição daquele patrimônio durante o ano. E aí o fisco vai entender se você, aquela evolução patrimonial, ou seja, você pegou um veículo e pagou R$ 2.500 por mês, ou seja, você pagou R$ 30 mil no ano. E você pegou um imóvel e pagou R$ 1.500 por mês, ou seja, você pagou 18 mil durante todo aquele ano. E você teve um rendimento de R$ 130 mil, ou seja, a sua evolução patrimonial está de acordo com a sua renda. Agora, se a sua evolução patrimonial supera aquilo que você recebeu, aí você pode enfrentar sérios problemas ali com o fisco e pode ser notificado a comparecer à uma unidade da Receita Federal para informar o que aconteceu. E quando que isso acontece? Quando as pessoas têm rendimentos formais, declaram apenas os rendimentos formais, e têm rendimentos não formais e não informam esses rendimentos. Então, essa é a importância de você informar absolutamente todos os rendimentos que você possui, para você também não ter certos problemas relacionados à evolução patrimonial. Até porque a Receita ela faz esse cruzamento de dados, né? Sem dúvidas alguma. A Receita tem inúmeros sistemas que ela faz cruzamentos de dados através da declaração de imposto de renda. Os cartórios, quando você adquire um determinado bem, os cartórios são obrigados a informar a Receita Federal essa aquisição realizada por você. Então, assim, gente, não adianta você tentar esconder. Por exemplo, ficou muito famoso no fim de 2024 ali aquela questão que eles chamavam de taxação do Pix, né? Mas não, corretamente não é taxação do Pix, era uma fiscalização das transações via Pix. E o que acontece? Isso já ocorre há muitos anos através do e-financeiro e muita gente não tinha essa informação. Obviamente que ganhou muita audiência esse tema porque isso teve um avanço ali no final de 2024, que logo no início de 2025 isso foi removido, mas o e-financeiro continua funcionando e ele consegue sim identificar as suas transações. A Receita Federal recebe as informações desses órgãos de registro. Então, é importante que para você não cair em malha fina, você, ao realizar a sua declaração de imposto de renda, você de fato informe todos os seus rendimentos, todos os seus patrimônios, as suas dívidas, todas as suas despesas, o seu quadro familiar, para que as informações estejam completas e que quando a Receita cruzar os dados ela entenda, não, de fato é tudo isso aqui que ele me informou. A Receita obriga a gente a informar quando a gente ultrapassa certa faixa, justamente para que ela consiga conciliar o cruzamento de dados dela com as informações que nós realizamos e responsabilizar-nos por quaisquer informações falsas, né? É sempre importante a gente estar enviando tudo corretamente, até porque o leão tá aí e ele quer pegar. Então, a gente precisa estar alinhando tudo, declarando tudo corretamente. Não pode simplesmente esconder, porque ele sabe que tá lá. Ele vai achar. Sem dúvidas alguma. Seria inocente da nossa parte entender que nós vamos conseguir esconder qualquer tipo de informação. Por isso, a importância de você procurar um profissional capacitado, você sempre manter a sua documentação, os seus rendimentos, tudo aquilo que você tem de despesa e planejar, de fato, o uso daqueles tributos. Porque eu sempre digo muito para as pessoas, para você pagar menos, você tem que planejar. Então você responde essa pergunta, quanto você quer que dê? Sabe, relacionado ao imposto de renda da pessoa física, o que eu sempre falo para os nossos clientes no escritório é o seguinte, você pode se valer desses tributos. Existem formas. Então essa questão que é muito cômica, é uma brincadeira de que o leão quer pegar, ele só vai pegar se nós escolhermos a resposta para essa pergunta de forma errada. Se nós quisermos maquiar números, se nós quisermos esconder rendimentos, esconder patrimônios. Então, se nós agirmos dessa forma, não tem o que fazer, ele vai pegar de fato. Mas para aqueles contribuintes que vivem na legalidade, que vivem de maneira correta, que informam todas as suas rendas, todos os seus rendimentos de forma transparente, isso não vai acontecer e a pessoa vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem dúvidas alguma. E você tinha comentado ali atrás sobre a tabela do imposto de renda. Sim. Né?
e também comentou sobre esse congelamento. O que significa esse congelamento? Então, no ano de 2015, houve a implementação de uma nova tabela do imposto de renda. E essa tabela perdurou, ela ficou lá como a base durante 8 anos, até abril de 2023. E isso trouxe impactos grandiosos na vida do profissional, na vida dos contribuintes. Por quê? Dentro daquilo que nós falamos na teoria da progressividade, no conceito da progressividade, a gente entende que quem paga mais, que quem ganha mais, paga mais. Não é verdade? Uhum. E o que acontece? Com o congelamento da tabela de imposto de renda, houveram impactos grandiosos no nosso país para contribuintes que recebiam menos. Ou seja, todos os anos nós temos uma coisa chamada inflação. Ou seja, o nosso poder de compra ele começa a ficar menor se o nosso ganho não for reajustado, tá? E o Uhum. que aconteceu? Estudos apresentam que aproximadamente 17 milhões de contribuintes que vêm pagando imposto de renda nos últimos anos, eles não deveriam sequer ter chego nisso, porque o salário reajustado dessas pessoas, de acordo com a inflação, não condiz com uma pessoa, com uma pessoa que deve recolher imposto de renda. Até porque a gente sabe que no dia a dia a gente não vive só de ganho. A gente vive também de obrigações, de despesas, ou seja, Uhum. nós temos todos os nossos custos, todos os nossos gastos para manter a nossa vida e a vida da nossa família. E o que aconteceu foi basicamente isso: 17 milhões de pessoas foram afetadas a ter que recolher o imposto de renda e, dessa forma, retirar parte daquilo que serviria para, de fato, custear as suas despesas familiares. Estudos comprovam que, por exemplo, uma pessoa que ganhava nesse período até 2023 aproximadamente R$ 6.500, recolhia mensalmente R$ 535 a mais de imposto do que de fato deveria recolher. E isso piora quando você vai para uma pessoa que ganhava R$ 10.000. O que acontece com essa pessoa? Ela passou a recolher R$ 1.100 a mais de imposto mensalmente. Gente, nós estamos falando aqui de mais de R$ 12.000 em um ano pagos indevidamente por conta de um congelamento de uma tabela, entende? E aí a gente tem agora a proposta que já entrou em vigor, já há anos isso era proposta, que era subir o teto de isenção para R$ 5.000. E isso gerou até um impacto também, né? Que nós vamos falar num tema um pouco mais para frente, que para conseguir colocar isso, teve que ser levado para outro caminho. E como que funciona esse aumento invisível da carga tributária? O que acontece? Você tem um determinado salário. Antes, lá atrás, você tinha uma tabela congelada em R$ 1.903. O salário mínimo nessa época era inferior, tá? Então, o que acontece? Quando o salário foi aumentando de acordo com a inflação, de acordo com os reajustes anuais e a tabela não foi aumentando, essa carga foi chegando, essas pessoas foram chegando nessa tributação. E aí o que acontece? Pessoas que ganhavam ali em torno de 1,5, um salário mínimo e meio, elas passaram a ter ter que recolher imposto de renda. Então, assim, isso ficou bem complexo e problemático para essas pessoas. Então é essa carga invisível. Por quê? Porque é uma coisa que de fato não deveria estar ali, mas que foi chegando, chegando e chegando. E foi um impacto direto, né, no bolso, principalmente ali do pessoal da classe média. Sem dúvida alguma, porque como eu trouxe para você aqui os dados dos estudos apresentados, vocês podem lá, tem diversas fontes, como o Infomoney traz lá, o Sindifisco, apresentam esses dados, que, por exemplo, a classe média, pessoas que recebem em torno de R$ 6.500, R$ 10.000, olha o impacto disso, olha o número disso. Ou seja, todos os meses, R$ 1.100, o que poderia ser feito com esses R$ 1.100 dessa pessoa que tinha o salário, um rendimento bruto de R$ 10.000? Ou seja, já pode ser uma compra de mês para essa pessoa, Sim. e essa pessoa pagava indevidamente esse valor. Uhum. E assim, como que funciona na declaração? Sei que precisa ter uma atenção muito grande e é por isso importante você procurar um profissional para fazer a sua declaração de imposto de renda, porque existem muitos erros, né? Sim. Quais são esses principais erros que existem na hora de declarar?
Como eu disse, né? Tem a diferença entre você declarar e você pagar. Se você declara corretamente, você paga corretamente. Se Uhum. você declara incorretamente, você vai pagar aquilo que você não devia. Beleza? Muitas das vezes. Seja a maior, seja a menor. Porque nós temos que, de fato, pagar aquilo que a gente deve. E o principal erro, vou trazer aqui já, é você tentar fazer a declaração de imposto de renda por conta própria, principalmente quando você tem uma declaração complexa. O principal erro é você não procurar um profissional capacitado para, de fato, é, é, preencher e transmitir a sua declaração de imposto de renda, tá? Mas existem outros erros, como você informar rendimentos em abas indevidas. Então, por exemplo, você ter um rendimento isento e você informar como rendimento tributável. O que vai acontecer? Você vai pagar um tributo sobre aquele rendimento que você não deveria pagar. Então, por exemplo, você recebeu FGTS, você recebeu é, é, outros benefícios, o que vai acontecer? Você vai pagar, se você lançar na aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, você vai pagar aquilo indevidamente. Entendeu? Uhum. Então, é basicamente isso. Se você tem mais de 65 anos, você é isento a pagar o imposto de renda. Então, você tem que informar todos os seus rendimentos na aba de rendimentos isentos. Então, assim, por mais claro, por mais auto explicativo que seja o informe de rendimentos e também a plataforma, o aplicativo da declaração de imposto de renda, é importante que você tenha um profissional capacitado para que esses erros pequenos, esses erros bobos, como colocar informações em abas erradas, em lugares indevidos, colocar dependentes, filhos dependentes, por exemplo, em aba de alimentando, e aí isso pode gerar certos problemas para você. E eu trouxe aqui você, por exemplo, pagar a maior quando você pega um rendimento isento e coloca no rendimento tributável. Mas Uhum. você pode pagar indevidamente se você colocar um rendimento tributável no rendimento isento. Então, são basicamente os erros de preenchimento que você pode vir a cometer, como também você ir preenchendo a sua declaração ali e você escolher o regime é, é, de cobrança errado, que você tem dois regimes na declaração de imposto de renda. Você tem o desconto simplificado e você tem as deduções legais. Então, o que acontece? Às vezes, você não tem despesa suficiente para abater o seu imposto. Então, o fisco ele te dá a oportunidade de você sempre pagar menos. E aí Uhum. você escolhe pelo desconto simplificado, que te dá ali é, é, um desconto ali para que você consiga pagar um pouco menos na sua declaração. Mas se você tem despesas como plano de saúde, como faculdade, escola do filho, você consegue abater essas despesas dos tributos que você deve vir a pagar, da sua base de cálculo. Então, você tem ali as despesas de construção num limite por pessoa informada na declaração de até 3 mil e poucos reais, 3.500 e alguma coisa. E você tem as despesas médicas ilimitadas. Então, quanto mais despesas médicas você possui, mais você consegue deduzir no seu imposto. Então, você não se aproveitar dessas, desses benefícios também é um erro grave, inclusive, na sua declaração de imposto de renda. Mas é importante se atentar relacionado às despesas médicas para que você tenha todos os comprovantes, né? Seja tudo bem comprovado para você poder botar na declaração. Sim, todas as despesas médicas, odontológicas, despesas com saúde ali no geral, seja um plano de saúde que você paga, seja um tratamento odontológico, seja uma cirurgia que você realizou e teve que pagar, seja uma consulta médica que você vai, toda essa documentação deve estar separada, toda ela deve ser emitida nota fiscal para que você, ou o recibo do profissional que lhe atendeu, para que você possa informar absolutamente tudo que é necessário, porque é obrigatório colocar o CPF do profissional ou o CNPJ de origem da clínica, do hospital onde você realizou o procedimento. Entendi. É relacionado agora a lucros e dividendos. Como que funciona dentro da declaração, né? Eu vou trazer um pouco do que são lucros e dividendos para que todo mundo possa compreender de forma mais clara, mais branda, que é o seguinte: lucro, no caso, é o resultado apurado por uma empresa
durante um determinado período, seja ele mês, seja ele ano. Tá? Então, uma empresa ela participa ali das suas operações, ela executa as suas operações durante um período e dentro desse período ela realiza vendas, mas essas vendas, o faturamento dessas vendas não é lucro. O que acontece? O lucro é após essa empresa tirar do faturamento as suas despesas incorridas para aquela operação. Então, tira o custo de produto ou do serviço prestado e também tira os custos de funcionamento, como aluguel, luz, energia e água, internet, essas coisas. E lá na última linha vai ser apresentado o lucro, que a empresa pode tomar a decisão relacionada a esses lucros. Ela pode reinvestir dentro do negócio ou ela pode distribuir esses lucros aos seus acionistas, ou seja, aos sócios dessa empresa. E aí essa distribuição são os dividendos, tá? Então, lucros são os resultados apurados durante um mês ou ano, é o resultado líquido da operação após pagar todos os custos incorridos, e os dividendos são os valores desse lucro distribuídos aos sócios. Entendi. E como que funciona a tributação atualmente? Então, atualmente, até dezembro de 2025, todos os lucros e dividendos eram isentos, tá? Então, não havia nenhuma tributação sobre lucros e dividendos. E aí, todas as vezes que um acionista da Bolsa de Valores ou um proprietário de um pequeno negócio, um micronegócio ou qualquer tipo de empresa, ele recebia dividendos, ou seja, ele poderia declarar todos esses dividendos aonde? Lá na aba de rendimentos isentos, tá? Ele não entrava como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Apenas o prolabore entrava. Tem essa diferença entre prolabore e dividendos. O prolabore é o salário dos sócios, é aquilo que ele recebe pelo trabalho que ele executa dentro da empresa. E os dividendos são os lucros recebidos pelos sócios, tá? Ou seja, a empresa já pagou tributo, a empresa já pagou despesas, e aí ele recebe. E antes isso não era tributado, tá? E agora, o que acontece? Agora isso vai ter um teto máximo para não ser tributado, que é R$50 mil mensais, 600 mil anuais, tá? Então, por exemplo, se você recebeu dividendos até R$50 mil até 600, por mês, até R$600 mil no ano, você continua com esses seus dividendos isentos, tá? Todo o valor recebido a maior desse valor de R$50 mil, de 600 mensal e 600 mil anual, ele vai ser incidido 10% de tributação sobre os lucros. Então, por exemplo, uma pessoa que recebeu R$60 mil por mês, R$720 mil no ano, ela vai ter 600 mil isento e 120 mil tributados em 10%, que, como eu citei anteriormente, né, o congelamento da tabela do imposto de renda, e aí existiam muitas promessas durante muitos anos, conforme a tabela foi se mantendo congelada, as promessas eram que o teto de isenção do imposto de renda fosse para R$5 mil. Só que essa conta ficava inviável, porque agora você tinha 17 milhões de novas pessoas contribuindo, pagando esses impostos, e a União arrecadando esses valores, e aí como que simplesmente cortava aquela arrecadação e tirava boa parte da população profissional, da população ativa, de recolher esses impostos. Alguém deveria pagar essa conta. Alguém tinha que pagar essa conta, e isso acabou chegando aí nos empresários e nos investidores. E quem tem de ser mais impactado? Sem dúvida alguma, os investidores, os empresários, os empreendedores, porque são eles que vão ser impactados nisso aí, porque a proposta é justamente tributar os super ricos. Mas no Brasil entende-se que se você ganha a partir de R$25 mil, você já é classe média alta. E também entende-se que se você ganha a partir de R$50 mil, você já é super rico. E basicamente nem sempre as coisas funcionam dessa forma, e esse impacto é mais ou menos como uma bitributação. Esses empresários já pagaram tributos como pessoa jurídica e agora eles vão pagar tributos também como pessoa física. E o que acontece? Muita gente confunde e acha que isso é por local de onde você recebe. Isso se trata de renda global, tá? Não é só por local. Se eu recebi 50% da Barcelos Company,
R$ 50.000 da Barcelos Company, R$ 50.000 da Master Sportwear, eu não preciso pagar. Não, não. Você precisa pagar sim, porque é um montante global. Não é apenas por fonte de renda. É um montante Entendi. global. Então, se você, por exemplo, você tem ali... Essa é a parte mais problemática para mim. Se você tem ali, por exemplo, você recebe os seus lucros e dividendos da sua operação principal, que é o seu negócio. E aí você decide reinvestir esses seus rendimentos. E aí você coloca parte desses rendimentos na Bolsa de Valores. O que, que vai acontecer? Você vai passar a receber dividendos também lá na Bolsa de Valores. Que o que, que vai rolar? Esses resultados da Bolsa, esses lucros e dividendos recebidos por você, vão se juntar no montante global aos lucros e dividendos que você recebe do seu negócio e você vai ter que tributar esses 10% aí sobre a diferença. Entendi. E agora a gente vai falar um pouco sobre todo mundo que começa a fazer a declaração de imposto de renda quer saber sobre a restituição, né? E o que é essa restituição? Então, restituição do imposto de renda é basicamente você reaver aquilo que você pagou a maior, como nós citamos aqui anteriormente. Então, o imposto de renda ele é classificado de forma mensal e classificado de forma anual. Então, você tem o teto mensal, aonde ele é baseado para saber se você recolhe, se você vai ter imposto de renda retido na fonte ou não. E o anual é para você, de fato, se basear em quem tem que pagar e quem não deve pagar, tá? E aí como é que funciona? Isso acontece realmente porque e aí isso gera restituição, na verdade, né? Perdão. Isso gera restituição. Por quê? Imagine que você, como eu citei anteriormente, é promovido no decorrer do ano e o salário que você recebia antes era isento e o salário que você passa a receber no restante do ano não é mais isento. E aí você passa a ter o imposto de renda retido na fonte. Mas quando você soma o montante total anual e você vai realizar sua declaração de imposto de renda, o sistema entende que você pagou a maior, que é aquele imposto de renda retido na fonte para o ano calendário em questão, você não deveria ter pago aquele imposto. E aí o que, que ele faz? Ele abate aquele valor e apresenta uma restituição. As pessoas acham que é um dinheiro extra, né? Que estão ganhando dinheiro. E não, pelo visto, não é bem assim que funciona. Não mesmo. Não é um dinheiro extra. A restituição do imposto de renda, ela é totalmente você receber de volta aquilo que você pagou a maior. Eu usei o exemplo aqui de uma promoção, mas isso também pode ser utilizado de forma estratégica, que é o quê? Eu passo um determinado ano pagando tributos sobre o meu salário. Mas eu também tomo a decisão de que eu vou contratar um plano de saúde de qualidade para a minha família, beleza? Uhum. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou passar todo aquele ano pagando o imposto, porque o fisco mensalmente só olha para quanto você recebe. Não olha para o todo, que é informado aonde? Na obrigação acessória, que é a declaração. Tá? E aí, como que isso vai funcionar? Você vai pagar o plano de saúde, você vai colocar a sua filha, o seu filho num bom colégio. E aí, dessa maneira, você vai acumular despesas dedutíveis da sua base de cálculo do imposto de renda. Uhum. Beleza? E aí, o Beleza. que, que vai acontecer? Quando você chegar para informar sua declaração de imposto de renda e você optar pelas deduções legais, você vai conseguir abater todas essas despesas da base de cálculo. E aí você conseguiu pegar aquele tributo que você deveria apenas pagar e você recebe aquele valor de volta. Recebendo aquele valor de volta, você continua fazendo o quê? Financiando esse plano de saúde, esse tratamento médico, esse colégio de qualidade para o seu filho e promovendo ali estrategicamente, utilizando o seu salário de forma quase que integral. E é por isso que a gente reforça a importância de você procurar um profissional para fazer a sua declaração, né? Porque muita gente acha que é tranquilo, a gente consegue. E aí acaba cometendo erros, não tendo essa restituição e ainda tendo alguns problemas lá na frente, né? Exatamente isso aí. Exatamente. É de suma importância que você
Procure um profissional de qualidade, principalmente profissional da contabilidade, que está habilitado para estar preenchendo e transmitindo declarações de imposto de renda, para que você não apenas envie uma informação, mas que você preencha de forma estratégica, que você planeje quanto você quer pagar, quanto que você quer que dê, beleza? De forma estratégica, e dessa forma você consiga tirar mais proveito da sua renda. Porque não adianta a gente ficar murmurando e reclamando. Se eu não planejo, se eu não analiso a minha declaração e os meus rendimentos de forma estratégica, se eu não contrato um plano de saúde, se eu não coloco meus filhos numa boa escola, se eu trabalho e não vou para uma boa faculdade, para que eu abata essas despesas do valor do tributo que eu deveria apenas recolher para a União, porque eu posso fazer isso, eu tenho esse direito. O governo, a lei me permite fazer isso. Então, ao invés de eu apenas recolher o tributo, eu vou usar aquele recurso na minha vida, no meu dia a dia. Dessa maneira, eu consigo tirar mais proveito do meu salário e, assim, parar de reclamar e parar de murmurar relacionado ao imposto de renda. Até porque um erro na declaração, ela tem um custo, né? Sem dúvida alguma. E aí você acaba pagando por um erro que, se você tivesse um profissional ali, você não cometeria. Exatamente. E o serviço de declaração de imposto de renda nem é um serviço com um custo tão elevado. Você tem muito mais benefícios É um contratando. investimento. Exatamente. Você vai ter muito mais benefícios contratando um profissional capacitado para transmitir a sua declaração de forma estratégica, realizar o preenchimento de forma estratégica, e dessa forma, aquilo que você vai pagar para ele vai ser apenas para você, de fato, entender como tirar mais proveito dos seus rendimentos. E assim, falando sobre a importância do planejamento tributário, né? Como que funciona? Quais são as dicas que você dá para quem quer se planejar? Exatamente. Primeira coisa, vou continuar batendo nessa tecla. Primeira coisa, primeira decisão é procurar um profissional de qualidade da contabilidade, tá? Que está capacitado para realizar essa consultoria e te dar essa assessoria, tá? Segundo ponto é esse profissional provavelmente vai dizer para você que você deve contratar um bom plano de saúde, que você deve colocar seus filhos numa boa escola, porque se você opta pelo setor público, você também paga isso, tá? Quando você recolhe o imposto, você está pagando. E aí você tem que botar na balança o que você prefere, se você prefere receber um serviço público ou um serviço particular. Vai da decisão de cada um. Então, de forma estratégica, esse planejamento tributário de forma estratégica é justamente você contratar um profissional para que você planeje como que vai ser a sua declaração de imposto de renda e não fique apenas sendo levado pela onda. Ah, vai ser isso aqui, recebi, informa, ponto, acabou. Não. Você, de fato, planeje. Entenda, opa, em 2026 eu vou contratar um plano de saúde. Em 2026, para toda a minha família, né? Em 2026 eu vou colocar a minha filha num bom colégio, o meu filho num bom colégio, porque eu sei que eu vou aproveitar de todas essas despesas. Ou seja, aquele tributo que eu só tiraria da minha família, só tiraria do meu lar, eu passo ao quê? A me beneficiar daquele tributo. E você também pode realizar isso através de doações, tá? Você também pode abater tributos através de doações. Então, assim, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica de ouro para quem, né, vai fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Sem dúvidas, a dica de ouro é seguir a Barcelos Company. E se você chegou até o final desse episódio, sem dúvidas você está pronto para tomar decisões mais assertivas, procurar um profissional da contabilidade para fazer a sua declaração de imposto de renda e dessa forma você conseguir se aproveitar estrategicamente desse tema que causa tanto pavor e que, se você ficou até aqui, você viu que não é tão apavorante assim, que tem meios legais de você fazer isso e sair do jeitinho. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Foi muito bom estar aqui com você, esclarecer todas as dúvidas. E eu gostaria de convidar vocês a curtir, compartilhar e assistir o próximo episódio que vem aí. Então, compartilha para todo mundo ter acesso a essas informações que são extremamente importantes e para desmistificar um pouco esse assunto. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Valeu!
Muito obrigado.